qual vai ser o salário da nossa aposentadoria? Está falando do tema 219 lá, da galera lá, ou agora? Como é que faz o cálculo? O que eu posso fazer é o cálculo, né? Eu sempre gosto de explicar a forma do cálculo. No PL 42, vai ser 100% do salário de benefício. Ou seja, você vai ganhar 100% da sua média de todas as suas contribuições. E eu sempre falo que a média ela dá menor, cerca de 20% menor que o seu salário, melhor que a sua remuneração que tu ganha hoje. Então tem um problema. A grande vantagem é que tem como você corrigir. Então, Marcelo, quem responde qual vai ser o salário da sua aposentadoria é uma pergunta ótima que você está fazendo, porque você não está perguntando quando eu vou me aposentar, você está perguntando qual vai ser o valor. E é por aí que começa. Essa pergunta é a pergunta que vale ouro. Todo mundo devia seguir, fazer a pergunta. Cara, qual vai ser o salário? Quanto é que eu vou ganhar? Fazer essa pergunta e ir atrás dessa resposta. Porque essa resposta é que vai determinar qual é o melhor momento de você realmente fazer o pedido no INSS. Porque você tem que imaginar que a aposentadoria ela não é um lugar que você vai chegar, ela é uma fase que você planeja, é uma fase da vida que você tem que planejar, você tem que programar ela. E programar ela muito não é em relação ao tempo, é em relação ao quanto que você vai ganhar. Tem vezes que você tem que dar uma seguradinha, trabalhar um pouquinho mais para poder ajeitar, para poder fazer umas estratégias. Tem muita possibilidade de você corrigir isso, de você até ganhar mais. Pedrosa, o salário de benefício pode ser mais que a remuneração? Hoje me perguntaram isso. O salário de benefício pode ser melhor que o valor da minha folha de pagamento? Pode, desde que você programe. Tem umas estratégias que dentro de uma programação, de um planejamento, é possível fazer. Tá legal? Até inclusive, eu vou aproveitar para mostrar para vocês aqui do que eu estou falando quando eu falo de planejamento. Tá? Quais são os pontos de um planejamento de aposentadoria? Está aqui, ó. São 11 pontos, 11 perguntas, 11 itens, 11 aspectos que são o quê? Que são respondidos, pesquisados na sua realidade previdenciária. Todos eles se relacionando exatamente para responder as 3 perguntas importantes. Quando você vai se aposentar, quanto você vai receber e uma projeção de por quanto tempo você vai receber esse valor. É muito importante entender esses 3 aspectos. Por quê? Porque quando você começa a receber a aposentadoria, ao longo do tempo você vai perdendo o poder de compra. Então, nessa programação, você tem que planejar, inclusive, aquilo que você vai perder ao longo do tempo, né? Aquilo que você vai decair ao longo do tempo. Então, isso que é o planejamento. É um laudo técnico previdenciário. E ele é distribuído em 2 partes. A primeira parte é essa. A primeira parte é o diagnóstico. E o diagnóstico tem essas questões aqui, ó. Vamos contemplar aqui com vocês aqui também, ó. Diagnóstico. Diagnóstico ali, ó. Olha o que é o diagnóstico. Também são 11 pontos. Porque um vê o problema. A primeira parte é o problema, é ver a sua realidade. A segunda é você programar o quê? A solução. O cara quando vai no médico, ele tem um problema, né? Ninguém vai no médico assim, vim aqui só cumprimentar você, né? Você não vai lá fazer isso, né? Você não vai pagar 400, 600 pila, 500 pila aí conforme a consulta para ir lá no médico só para ver o médico, né? Mas você não faz isso. Quando você vai no médico, você tem um problema, alguma coisa está te incomodando. E aí o médico pede o quê? Exame. Ele vai pedir um monte de exame para você conforme o seu problema. É a mesma coisa agora. Você tem um problema. Qual é o problema? Eu estou dizendo que você tem um problema. O problema é o quê? Que o seu salário de benefício não corresponde ao valor que você ganha. E a sua vida está organizada em torno do que você ganha. Tu já pensou em se aposentar com um negócio abaixo do valor que você ganha? Significa que você vai mudar a qualidade de vida, a sua condição de vida. Mas não é você, a sua família. E aí o que você tem que fazer? No mínimo garantir que o valor da sua aposentadoria seja o valor que você recebe enquanto você está trabalhando. Porque a sua vida está organizada ali. E aí, como você tem esse problema, então tem que fazer um diagnóstico para saber o seguinte, qual é o tamanho desse problema? Se tem mais alguma coisa ligada com esse problema, para que a gente possa daí fazer o tratamento. Então, o diagnóstico é a primeira parte e o planejamento é o tratamento. É o que você tem que fazer para corrigir exatamente o quê? Para corrigir o seu salário de benefício, para você corrigir o percentual de perda, para você ver qual é a regra de transição que de repente é mais interessante para você. Mas eu quero aposentadoria especial. Mas de repente a regra do pedágio 100% pode ser interessante para você também, né? Identificar principalmente onde é que está o problema. Qual é o problema? O número de contribuições negativas que estão baixando sua média. Aí começa por aí. O médico vai dizer, olha, aqui tem um negocinho que nós vamos ter que bater esse troço aqui, que é o quê? As contribuições negativas. O nome já está dizendo, contribuições negativas que baixam a sua média. Se você trabalhar nelas, a sua média vai subir, né? E a gente sempre dá um alerta, veja que está em vermelho, a invalidez e a pensão por morte. Ninguém pensa nisso. O que pode acontecer daqui do teu ponto A até o teu ponto B? Pode acontecer alguns infortúnios. Ninguém pensa nisso, ninguém fala nisso. Cara, mas acontece todo dia. E infortúnios na vida da gente. Ou seja, pode ser uma doença que você não está esperando, pode ser um acidente de qualquer natureza. Isso é um infortúnio. E como é que funciona isso se acontecer? Então, tudo isso a gente vê no diagnóstico e no planejamento a gente faz a correção disso. Então, quando eu digo para você vir aqui, falar com a minha equipe, para você entender qual é o seu salário de benefício, eu estou
querendo que você venha aqui e você entenda disso que eu estou dizendo, a importância disso, para que você programe o quê? Aquele negócio, aquele momento que você deseja, que é você ter paz, tranquilidade, para você estar com as pessoas que gostam, para você não ter escassez, não ter privação, ou seja, para você poder se manter, continuar com a mesma qualidade de vida que você tem hoje, muito provavelmente trabalhando, ganhando a melhor, estando na melhor fase, para você continuar com isso depois, só que não tendo aquele problema de você ter que cumprir o horário, aquela jornada. Você até pode trabalhar naquelas coisas que você gosta, mas com paz, com tranquilidade, fazendo o seu hobby, brincando com os netos, né? Passeando com os netos, viajando, visitando os filhos, visitando os amigos, compadres, as comadres, aquele negócio todo, indo nos bailão, de boa, sem preocupação. Agora, precisa ter dinheiro no bolso. Para isso você precisa programar. E para isso eu estou aqui para lhe ajudar. Então se conecta aqui com a gente, vai ser um prazer muito grande. Eu e minha equipe estamos esperando você. Maravilha?